Oi, esse aqui é o segundo vídeo do 11º dia aqui do Veda Edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é o Páginas em Branco, aquele quadro onde eu faço uma pergunta a respeito do mercado editorial brasileiro. E a questão de hoje é, será que a livraria Saraiva, grande rede, tem salvação? Uma coisa que aconteceu bastante lá no ano passado, em 2018, foi justamente perceber que esse quadro aqui, o Páginas em Branco, há muito tempo não estava sendo colocado no ar. Justamente porque faltava assunto, né, para discutir com vocês, fazer a pergunta e bater esse papo. Mas nas oportunidades onde tinha assunto era justamente a notícia de que mais algumas lojas da rede Saraiva haviam fechado. No começo eu pensava, vou comentar o assunto, mas também eu ficava meio assim, meio triste, podemos dizer, né? De falar sobre algo que no fundo prejudica nós leitores. Não há como dizer que não, né? A gente vai ficar, não, ficar alegre não tem como mesmo, né? Mas, enfim, eu acabava vendo a notícia e falava, ah não, acho que eu não vou comentar sobre isso. Passava alguns meses, mais tempo sem fazer isso, Páginas em Branco, e com a notícia que pintava novamente, outras lojas da Saraiva haviam fechado. Ou seja, na verdade do ano passado, por várias oportunidades, eu deixei de fazer um vídeo a respeito dessa, vamos colocar entre aspas, né, tragédia para gente que gosta de ir a uma livraria e comprar o livro, pegar ele, tatear. Então justamente, depois de tantas vezes não falar a respeito do assunto, acabou que a empresa Saraiva acabou fazendo uma solicitação de recuperação judicial. Eles já estavam devendo, aliás, né, lá no ano passado, para lá de 300 milhões de reais. É muita grana. E agora posso dizer, enfim, falando sobre o assunto, né? Eles começaram esse ano de 2019, o pedido de recuperação foi lá em novembro de 2018, né? Então, já passaram alguns meses, e o que a gente pode dizer a respeito? Eles continuam com dificuldades ainda, ou seja, não está adiantando também esse pedido de recuperação judicial, ou seja, eles não estão conseguindo recuperar muito o negócio, principalmente suas lojas físicas continuam sendo fechadas. Nesses primeiros meses do ano também várias foram fechadas. Atualmente, olha só, no Brasil inteiro eles têm 80 lojas, ainda é bastante coisa, mas dá para imaginar quantos locais de ponto de venda eles tinham antigamente, né? Devia ser muita coisa mesmo. Pelo menos aqui em São Paulo, né, eu conheço várias lojas da Saraiva. Não sei exatamente se todas aquelas que eu conhecia estão fechadas, porque faz muito tempo que eu não ando lá para aqueles locais. Mas eu posso dizer da mais próxima que eu tenho aqui, que é num shopping. E justamente essa unidade aqui é onde eu sinto que provavelmente deve ser um espelho de todas as outras que existem pelo país. Pois eu percebi que ao longo desses últimos 2 anos está diminuindo cada vez mais a quantidade de pessoas dentro da loja. Sim, antigamente dava para perceber que havia uma certa multidão, digamos assim, num dia bacana de shopping, por exemplo, uma quinta-feira à noite, uma sexta-feira à noite ou um sábado de tarde. Eu percebia movimento dentro daquela loja, principalmente na seção de banca de revista. Aliás, um lugar que eu gostava muito de frequentar e comprava muita coisa por ali. Ou seja, semanalmente eu ia lá naquela unidade da Saraiva e comprava muitas revistas. Eu sempre saía geralmente com 2 ou 3 revistas na mão a cada nova semana. Eu comprava bastante, era um comprador assíduo. Inclusive o pessoal lá da loja me conhecia, principalmente as moças do caixa. Curiosamente também, né, quando a empresa começou a ter dificuldades, eles começaram a cortar pessoal, foi justamente esse pessoal da loja que eu conhecia que foram dispensados. Olha só que coisa, né? Até nisso eu me lasquei, né? O pessoal que eu conhecia. Se antes era um local meio amigo, né? Meio com pessoas conhecidas, a loja passou a um local completamente desconhecido, porque todo mundo que estava lá agora dentro eu não conhecia. Eu não conhecia o rosto do pessoal. Não que trocou completamente o quadro de funcionários, né? Mas justamente aquele pessoal que eu tinha mais contato, falava, conversava um pouquinho e conhecia visualmente o rosto, não estava mais lá. Claro, isso para um cliente assíduo, como eu era naquela oportunidade, né? Mas com certeza, acho que um pessoal que entra assim ao acaso na loja também pode perceber essas mudanças, percebe que a loja vai ficando diferente. Aliás, essa unidade que eu frequentava, né, ela passou por uma certa modificação, ela foi encolhendo cada vez mais. Muita coisa deixou de existir lá, principalmente o espaço da revistaria. Ok, claro, se uma empresa não tem retorno numa unidade, ela tem que ser fechada. Provavelmente, claro, as revistas estavam vendendo cada vez menos. E obviamente eu mesmo percebia isso porque nos últimos anos também o espaço da revistaria foi cada vez menos sendo ocupado. No começo era apenas uma troca de móveis, né? Trocavam
as estantes, as gôndolas, mas no fundo eu percebia, como eu sempre estou de olho nos títulos das revistas, eu percebia que estava caindo a quantidade e alguns títulos que eu gostava de comprar não estavam mais lá presentes. E no fundo esse problema se estendeu aos outros departamentos da loja, como por exemplo para os CDs, DVDs, Blu-rays, muita coisa. Só a parte de livro em si que a gente às vezes não percebe muito porque eu não ia em todos os departamentos, pois eu ia sempre mais na seção de literatura, seja nacional ou estrangeira. Os livros, por exemplo, jurídicos, de informática, eu ficava um pouco distante. Aliás, esse departamento, inclusive, também fechou bastante, encolheu muito depois de uma certa época. Ou seja, o que eu quero trazer com tudo isso, né? A loja que eu mais conhecia da Saraiva, ela diminuiu bastante em quantidade de coisas. Espaço físico, realmente, não. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Eu percebi que enquanto o espaço físico diminuiu um pouco e a variedade de títulos também, como também de produtos, os funcionários também diminuíram. Ou seja, no fundo só faltou perceber mesmo agora que o público não está mais lá dentro da loja. É uma coisa que fica até às moscas às vezes. Sabe quando você entra num shopping, né? E você percebe que as lojas de vestuário, muitas, ficam completamente vazias durante boa parte da semana e só no final de semana que bomba mais um pouquinho, ou em determinados dias com certos horários, parece que o pessoal gosta de comprar mais coisas. Eu percebi isso também lá dentro da Saraiva, ou seja, eu posso dizer que é um pouco difícil a própria loja se recuperar porque não há mais cliente lá dentro delas, pelo menos nessa unidade que eu conheço mais. E na questão online pode ser que também, aí com grande peso de uma forte concorrente como a Amazon, com certeza prejudicou bastante a Saraiva. É o meu caso, por exemplo. Antigamente eu fazia compras primeiro na Submarino e depois eu passei a comprar completamente e exclusivamente na Saraiva. Fiquei bons anos comprando só na Saraiva, até que um dia eu descobri a Amazon e depois, claro, não deu mais para retornar para a Saraiva. Aliás, quando eu ainda frequento, toda semana eu ainda entro na Saraiva, eu não perdi ainda o costume. Mesmo que agora, como eu disse, seja um local estranho para mim. Mas eu continuo a entrar lá dentro e fuçar algumas coisinhas, mais pelo hábito do que pela certeza que eu vou sair de lá com algum livro na mão. Por que isso não acontece mais? Porque, enfim, quando eu acho um título interessante, o que eu faço? Agora eu saco o meu celular e entro no app da Amazon e confiro a diferença de preço. Quase sempre é impossível eu optar pelaquela compra ali com o livro em mãos. Não dá, geralmente é o dobro do preço ou muito mais do que isso. Raramente um livro vale a pena ser comprado, porque geralmente eu não encontro lá dentro da Amazon ou por um absurdo qualquer está um pouquinho mais baixo o preço, aí eu compro. Às vezes, quando a diferença também é o preço do frete, também opto por comprar ali na hora dentro da loja física. Mas está perdendo quase todas as ofertas, pelo menos os livros que eu gosto, né? Não dá certo, não dá para comprar ali na loja. E eu acabo optando por comprar na Amazon depois de alguns dias. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês percebem essas coisas diferentes na maioria das lojas da rede Saraiva? Sim ou não? Ou até outra coisa, vocês frequentam outras livrarias, outras redes, se é que não existem muitas na verdade, né? Sei lá, quem sabe a Cultura ou alguma outra livraria que exista lá na região onde vocês moram? Aqui, geralmente, as maiores sempre são a Saraiva e a Cultura e acabou por aí mesmo. E sim, no fundo, esse vídeo aqui que finalmente eu fiz é para mostrar mais essa minha sensação de que toda essa situação que a empresa se encontra, eu, como pessoa que entra dentro da loja, não tenho a sensação que eles vão se recuperar. Isso aqui também não é um mau agouro não, é apenas uma lamentação mesmo minha, onde era um local que eu gostava de ir, eu me divertia indo a Saraiva comprar bastante revista ali fisicamente, presencialmente e bastante livro pela rede online. Mas tudo isso se acabou, né? Parei de comprar na loja virtual e fisicamente eu não consigo mais comprar, principalmente as revistas, porque simplesmente a seção de revistaria foi extinta da loja. E também porque as ofertas que estão lá, aliás, não são ofertas, né? O preço normal não é mais possível adquirir, porque perde para a concorrência literalmente. Enfim, esse vídeo aqui é um lamento, justamente o que eu queria evitar lá em 2018. Eu sentia que no fundo eu só ia me lamentar, porque eu já percebia, ou queria fingir que não estava percebendo, que era isso que está acontecendo com essa rede de livraria. A Saraiva vai mal e é difícil perceber que vai sair dessa situação. E antes de fechar esse vídeo, eu convido vocês para verem o vídeo da semana passada, o Páginas em Branco, onde eu falei a respeito do grande problema agora do mercado editorial brasileiro, que é justamente
grandes empresas na área gráfica fecharem, ou seja, as gráficas que imprimem os livros estão fechando também, por causa da crise, claro. Ou seja, né, a crise da Saraiva, que a gente estava falando agora, afeta as editoras, e a crise das editoras afeta também as gráficas. É uma coisa levando a outra. Mas dá uma olhada lá no Páginas em Branco da semana passada, vou deixar o link aqui em cima, já deve ter aparecido, para vocês conferirem o que eu falei a respeito desse grande problema que aconteceu agora, né? Enfim, eu acho que ainda nesse Veda eu faço mais um Páginas em Branco para discutir alguma coisa a respeito do mercado editorial brasileiro e também internacional. E tchau!